Seguramente você já reparou que durante essa época de ano, Natal, clima natalino, essas musiquinhas tocando para todos os lados, nós ficamos mais calmos, mais amáveis, mais compreensivos, mais humanos. Por que será que isso acontece? E vou além, será que existe algo no momento do Natal que acontece no nosso cérebro que a gente poderia levar para o restante do ano para que a gente tenha muito mais controle emocional, um dia a dia mais leve, mais humano de fato? E a resposta é sim, a resposta está sempre no nosso cérebro e é exatamente isso que eu quero te mostrar no capítulo de hoje. O que de fato nós podemos extrair do espírito natalino para que a gente leve para o restante do nosso ano. Vamos nessa? Se isso é importante para você então, clica aqui e vamos embora ter mais controle emocional e uma vida muito mais leve como a gente tem na época do Natal. Fala pessoal, André do Bem Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo especial, um capítulo especialmente dedicado àquilo que acontece no nosso cérebro no momento natalino, que de fato a gente poderia levar para o restante do ano, essa mudança de comportamento que não somente nós vemos em nós, mas também nas pessoas ao nosso redor, quando a gente vai chegando perto do Natal, perto da virada do ano. Como pode isso, não é mesmo? Afinal, tudo é igual. Seriam, de repente, as luzes das árvores que fazem isso? Pois é, tem muita gente que acha que de fato é algo externo que está mudando, mas, na verdade, o externo até muda, mas ele só muda porque internamente as pessoas estão diferentes e uma soma de pessoas com um pensamento diferente, com um estado de espírito diferente, gera um momento diferente que retroalimenta. Você age melhor com as pessoas agem melhor de volta para você e aí você retroalimenta esse ciclo. Obviamente, existem momentos do dia a dia que não é bem assim, meses que talvez não sejam assim, mas dezembro a gente tende a ser um pouco mais humano e, obviamente, essa troca vai só se retroalimentando. Então, sim, a mudança é no nosso cérebro e existem diversos elementos que ocasionam essas mudanças, como essa, por exemplo, no nosso estado mental. Um exemplo é a motivação. E o que é essa motivação? A motivação nada mais é do que uma antecipação de prazer futuro que acontece no nosso cérebro e por mais que o dia 1º de janeiro seja nada mais do que apenas mais um dia depois do dia 31 de dezembro, acontece ali algo muito mais significativo do que somente uma virada de mês, virada de ano, virada até de dia. A gente muda internamente, existe um ponto de inflexão e a gente considera que ali é um novo ciclo e automaticamente nós depositamos esperança de que esse novo ciclo seja melhor, seja mais positivo e isso nos traz motivação, porque é exatamente isso que a motivação é, uma antecipação de prazer futuro e quando você está diante de algo que vai ser bom, que vai ser positivo, você se anima, você sente uma energia, você libera dopamina e você quer que isso chegue, então essa motivação começa a fazer parte de nós mesmos e a gente vai se sentindo bem, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai falando melhor com as pessoas e isso vai fazendo com que aquele ciclo que eu falei simplesmente se retroalimente. Você trata uma pessoa melhor, ela te trata melhor e por aí vai. E olha só como isso realmente é interno. Um pensamento de que as coisas podem melhorar mudam drasticamente o sentimento que a pessoa tem e quando você muda o seu sentimento, isso muda automaticamente o seu nível de pensamento, muda o seu comportamento e às vezes até elimina pensamentos negativos, um comportamento negativo, tal como tratar não muito bem as outras pessoas. Então esse já é o primeiro componente, o fato de existir um próximo ano, uma virada de ciclo e o fato de você associar que será melhor, que você deposita esperança ali, isso faz com que você se sinta melhor. Aqui já fica então a primeira dúvida, será que você está fazendo isso com outras coisas? Porque isso depende só de você. Criar objetivos, criar metas, criar um futuro promissor mentalmente é um primeiro passo para que você chegue lá. Existem diversas frases para isso, frases de motivação, frases de autoajuda, tudo isso acontece e não é por acaso. A gente de fato precisa pensar positivo e é importante o pensamento positivo neste sentido. Fisiologicamente, o nosso cérebro se sente melhor e isso faz com que você, tecnicamente, também se sinta melhor por conta dessa liberação de dopamina que acontece hoje no presente, por mais que o pensamento seja decorrente de algo lá do futuro. Então essa é a sua responsabilidade. Criar objetivos, criar metas, criar mentalmente uma visão, um futuro que seja instigante e isso automaticamente acontece no Natal e não somente com você, mas com todas as pessoas ao redor. E isso vai criando uma áurea, uma energia que permeia todas as pessoas. Quando você convive com uma pessoa do bem, que está ali animada, desejosa, te tratando bem, você se sente melhor e isso, mais uma vez, retroalimenta o ciclo. Então, o Natal e o final de ano tem uma série desses elementos
elementos que mudam o nosso estado mental acontecendo em conjunto, algo que afeta drasticamente o nosso estado emocional, como eu disse, deixando tudo mais leve. Então, são 3 os principais elementos. O primeiro deles é que, de fato, há uma quebra de padrão. O final de qualquer coisa gera uma mudança de perspectiva. O final de um filme, a gente espera que seja algo diferente, que seja algo impactante. A final de um campeonato de futebol é recheada de expectativa. Todo mundo assiste, é uma audiência muito maior do que o restante dos jogos. Por quê? Porque é a final. A corrida final da corrida de Fórmula 1 é sempre recheada de expectativa. A gente sempre tem uma expectativa elevada no final dos ciclos. O padrão muda, mas não é apenas mais um mês que vai se encerrar, é um ciclo que vai se encerrar, e isso faz com que este momento ganhe a nossa atenção, o cérebro fica muito mais presente, muito mais intenso, e de fato isso acontece em qualquer final que a gente sabe que existe por aí. Esse é o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo é que de fato há uma mudança de foco. O nosso cérebro começa a ir para coisas positivas, como as festas, os presentes, os jantares, encontrar a família, a ceia, árvore, luzes, musiquinhas, os encontros, os abraços. As coisas ficam mais bonitas, decoradas, o pensamento muda. A gente sai da nossa rotina e a gente começa a ver coisas diferentes, e isso coloca o seu cérebro em um padrão também diferente. É essa quebra de pensamento, quebra de rotina que a gente também precisa. Quando a gente fica sempre na mesma rotina, com tudo igual, as luzes iguais, a gente começa a se cansar. A gente busca internamente uma rotina, porque o cérebro gosta, é seguro, é confortável, mas quando a gente cai na rotina, o que significa essa expressão? Significa que ficou chato, significa que não tem mais graça. E é exatamente isso que essa inflexão, essas mudanças, essas luzes, essas musiquinhas ajudam, e aí sim, a parte externa contribui para isso, mas não somente os encontros, os momentos, as vivências, o seu jeito de agir de forma diferente, ou seja, muito muda da sua rotina simplesmente por ser Natal e Ano Novo. Vamos para o terceiro? O terceiro é que essa proximidade com a família, com pessoas que pra gente de fato são importantes, ela é bastante significativa. A gente se reconecta com valores que a gente esquece ao longo do ano. Ao longo do ano a gente sempre pensa, cara, tanto faz a minha família, eu preciso trabalhar, poxa, tem um encontro, cara, agora é trabalho, e é trabalho, e é trabalho, as outras prioridades sempre sobem. Ali no final de ano a gente começa, olha, existe uma família, eu quero de fato estar com eles. E aí você começa a ver de volta uma reconexão dos seus mais profundos valores, porque nós somos seres humanos e os seres humanos vivem em família, e a família é de fato importante. É óbvio que existem exceções, famílias que você fala, meu Deus do céu, eu quero ficar longe da minha família. Coloque aí embaixo nos comentários se a sua família te tira a energia por qualquer motivo que seja como brincadeira que eu disse, seja às vezes por motivos até mais sérios, mas em geral, diria que para grande parte das pessoas, esse momento de fato ele é importante, ele é significativo, porque isso libera oxitocina. Voltamos à nossa farmácia cerebral. A oxitocina é chamada inclusive o neurotransmissor do amor, que é exatamente o que acontece naqueles momentos de proximidade, de toque, de conexão, e isso faz com que a gente se sinta também melhor. E é exatamente essa combinação que é bombástica, porque elas, associadas todas juntas, criam o chamado espírito natalino, que torna os seus problemas mais leves, a sua rotina mais gostosa, as suas relações mais envolventes. Agora, que incrível seria se a gente não pudesse levar isso o ano inteiro, não é? Um dia a dia mais leve, conexão com os nossos valores de um jeito mais intenso, mais profundo, os problemas acontecendo, mas a gente realmente sendo mais forte do que eles. E se eu dissesse que isso não somente é possível, como é bastante simples de você ter mais isso, mais vezes, mais disso ao longo do seu ano, ou até, de repente, o ano inteiro. Quer saber como? Então vamos lá. Primeiro, se o encerramento de um ciclo gera expectativas altas, primeiro, permita encerramentos de ciclos. A gente não permite, a gente vai de objetivo a objetivo a objetivo, a gente parece um bando de doidos. Simplesmente a gente nunca para celebrar aquele momento anterior, a gente parece que não tem fim. Não fechamos ciclos na nossa vida. Você precisa fechar ciclos, dar nomes, de repente dar um nome como se fosse um capítulo de um livro. Este ano foi o capítulo tal, este mês eu encerrei o capítulo do XYZ, ou até encerrei um capítulo de um relacionamento, encerrei o capítulo de um trabalho, encerrei um capítulo de um projeto que eu tinha que fazer e eu fiz, encerrei um capítulo de um aprendizado que eu sempre quis ter e eu consegui não só aprender, mas aplicar. Qualquer ciclo você precisa fechar ciclos. A gente precisa de ciclo, o seu cérebro precisa de ciclo, você precisa celebrar as coisas e a gente não faz isso. Esse é o erro de número 1. Segundo erro, se a mudança de foco gera um sentimento positivo, quebrando padrões no nosso dia a dia, e isso de fato nos estimula a ver o dia a dia, o mundo como algo novo, poxa,
Porque então nós fazemos sempre as mesmas coisas do exato mesmo jeito todos os santos dias. Se a gente vai para o trabalho, é sempre pelo mesmo caminho. A gente sempre vê as mesmas séries, fala com as mesmas pessoas. A nossa rotina impera. Mude, quebre o seu foco, mude a rotina, faça coisas diferentes, conviva com pessoas diferentes, faça cursos, interaja. Se você quer dicas de cursos, manda um direct pra gente. Vai lá no Instagram, @BrainPowerBR, manda aí que a gente orienta com algumas alternativas que você pode ter para conhecer o seu cérebro. Faça coisas diferentes e, obviamente, um curso vai te ajudar a se reconhecer de forma diferente, agir de forma diferente, e isso te conecta com pessoas diferentes e por aí vai. Mas o fato é, busque maneiras de quebrar a sua rotina. Ao invés de ver Netflix, veja um curso. Ao invés de ler coisas simplesmente aleatórias nas redes sociais, leia um livro. Faça coisas de fato diferentes que você se orgulharia de contar quando você estiver lá no final da sua vida e você fala, poxa, olha quantas coisas diferentes eu fiz, olha quantas pessoas diferentes eu convivi, olha quantos conhecimentos eu tenho. Isso é algo que a gente gostaria muito de dizer lá na frente, mas o que a gente faz hoje jamais vai permitir que a gente chegue nessa situação. Então, o erro 2 é exatamente isso. Nós fazemos sempre tudo igual, da exata mesma maneira, e obviamente isso não é legal. Terceiro ponto, se essa proximidade com pessoas, com a família, pra gente é tão importante, por que a gente nunca tem tempo para pessoas assim na nossa vida? A gente precisa voltar a criar um buraco na nossa agenda para que a gente conviva, faça networking, interaja. Às vezes a gente fica simplesmente martelando na mesma coisa e uma única pessoa pode mudar drasticamente a sua vida. Quantas vezes não aconteceu de simplesmente você está indo por um caminho, uma pessoa surge e ela simplesmente inflexiona a sua vida, para o bem ou para o mal. Então a gente precisa de fato escolher bem as pessoas e conviver com as pessoas certas. Tenha um tempo de qualidade para isso, tenha tempo para as pessoas importantes para você, e esse é o erro de número 3. Se você corrigir somente estes 3 erros, você tem uma chance enorme de você viver o espírito natalino ao longo do ano inteiro, mas eu quero te ajudar a ir além. Eu quero te convidar agora para uma aula online que eu vou te ajudar a preparar o seu cérebro para que esse ano agora, cara, seja um ano espetacular, porque as metas, elas são parte essenciais, não só do espírito natalino, que a gente começa a desenhar, a criar essa expectativa do nosso próximo ano, mas as metas e a clareza do que de fato a gente tem que fazer é um componente vital de uma pessoa de alta performance. Sem isso, ela simplesmente fica patinando, andando de um lado para o outro, sempre achando que está fazendo o melhor dela, mas não chega a lugar nenhum. Poxa, eu fiz tanto hoje, mas não sai do lugar. Se você tem muitos dias que você faz tanto, mas você olha para trás e fala, cara, eu estou no mesmo lugar, tem algo acontecendo de errado. Talvez essa clareza de qual é a direção, de qual é a orientação que você tem que dar para o seu cérebro, você não esteja fazendo. Então eu vou te ensinar a definir metas de final de ano que realmente funcionem, porque chega, né? Aquelas metinhas que todo final de ano a gente faz, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero ler mais, quero conviver mais com a família, quero juntar mais dinheiro. Isso é legal, mas talvez não tenha funcionado. E se você tiver esse sentimento, vem para essa aula, porque além de tudo, eu vou te trazer um infográfico com PDF para você fazer as suas metas anuais de forma correta. Não só para esse ano, você fica com o infográfico para fazer de agora em diante. Então, é só você entrar aqui, brainpower.com.br/ano novo, e ao longo da aula você vai entender de uma vez por todas por que as metas de ano novo não funcionam do jeito tradicional, e você vai saber e aprender a criar metas que realmente funcionam. Qual é o tamanho que elas têm que ter? Será que são ambiciosas? Será que eu preciso ter metas menores? Qual é a equação? Quantas metas eu tenho que ter? Será que de fato você precisa de metas intrínsecas ou extrínsecas? Que isso, André? Meta intrínseca, extrínseca? A maior parte das pessoas jamais ouviu falar de meta intrínseca ou extrínseca. Não é de surpreender que a maior parte das pessoas começa muitas coisas e acabam poucas. No final, você vai aprender exatamente a diferença e aprender também a gerar mais valor e, consequentemente, receber mais valor em contrapartida. Então, brainpower.com.br/ano novo, e como de fato estamos chegando ao final do ano, eu não poderia aqui de aproveitar esse espacinho para te agradecer aqui a sua presença aqui nesse canal, cada like que você deixou, a cada curtida, a cada comentário, a cada visualização ou simplesmente ouvindo no podcast. Isso tornou o nosso ano por aqui mais especial, porque tudo que eu faço e a gente faz por aqui como equipe é exatamente para te engrandecer, trazer reflexões que sim mudam o seu comportamento, que mudam a maneira pela qual você orienta o seu cérebro, e é exatamente esse o caminho, é esse o canal que faz com que eu consiga te trazer. E se você deu uma curtida, um like, isso também ajudou o nosso canal a
a levar essa palavra para mais e mais pessoas. Então, se você curtiu, deixa o seu like, escreve, que de fato é bastante significativo para a gente e ajuda também a levar para outras pessoas. Mas esse é o momento de estender a minha gratidão. A gente faz tudo isso realmente para te ajudar. Então, se eu te ajudei em alguma coisa, eu adoraria saber. Se você puder, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o principal insight, se valeu a pena, o que você acha desse canal. Compartilha com alguém, para mim realmente significaria o mundo fechar o ano com a sua palavra. E aproveita aí que você está com esse espírito natalino e deixa as suas palavras. E para fechar, desejo para você boas festas, para você, para sua família, que os seus desafios deste ano tenham te fortalecido e que as oportunidades sejam abraçadas nesse próximo ano que vai chegar. Então, te vejo na nossa aula online para que de fato você torne esse próximo ano ainda mais incrível para você. E isso começa hoje. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até mais.